Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Eu não sei que hora você está ouvindo essa mensagem, mas essa mensagem aqui é vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. Sabe, em João capítulo 3,16, um verso muito conhecido, né? Muito conhecido no mundo cristão, Jesus fala, porque está lá escrito dessa forma, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um verso muito conhecido, mas muito distorcido, tanto no mundo católico como no mundo cristão, certo? Por que é distorcido? Sabe, a maioria das pessoas, ele acha que a vida eterna começa depois da morte, ou seja, a morte é uma passagem para a vida. E eu sempre, quando estou visitando as casas, eu faço essa pergunta e eu faço faço essa pergunta e também dou uma resposta, uma razão bíblica e pergunto: como se a morte é uma passagem para a vida, se a morte é o salário do pecado? Se a morte é uma passagem para a vida, ela é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Com certeza, se é uma passagem para a vida, seria uma coisa boa. E se é o resultado do pecado, o pecado também seria uma coisa boa. E Cristo veio fazer o que aqui mesmo? O plano da salvação serve para aqui mesmo? Então não existe vida após a morte, existe vida após a ressurreição. E a gente explica na palavra de Deus. Mas essa é a mentalidade da maioria do que é vida eterna. E a vida eterna é um engano no meio das pessoas que conhecem mais a fundo a palavra de Deus. Como será esse engano dentro desse mesmo versículo? Veja, quantas pessoas não querem a vida eterna? Quantas pessoas não almejam a vida eterna? Quantas pessoas elas perguntavam: você quer viver eternamente? As pessoas: sim, eu quero sim, afinal Cristo morreu para nos dar a vida eterna. Mas será que é isso mesmo? Cristo morreu para nos dar a vida eterna? Sim, mas o que é a vida eterna? Então, quando em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Eu creio que aí há a resposta da vida eterna. Não existe vida eterna sem Jesus, sabe? Em João 6, verso 56, a palavra de Deus fala lá dessa forma, que Deus enviou seu Filho e Jesus vivia por meio de Deus. E todo aquele que se alimenta de Jesus viverá por ele. E o que é se alimentar de Jesus? É ter um relacionamento com Jesus. O que é ter a vida eterna mesmo? É ter um relacionamento profundo com Jesus. Quantas vezes você e eu hoje já lemos a palavra de Deus? Isso mostrará qual é o nosso relacionamento com Cristo. Se é um relacionamento apenas confiando numa vida eterna sem Cristo que não existe, ou num relacionamento com Cristo que nos garanta a vida eterna. Para a gente entender o que esse relacionamento com Cristo que é a vida eterna, a gente precisa entender por que Satanás foi expulso do céu, perdeu a sua salvação e a vida eterna, exceto que ele tem a vida ainda. E eu creio que Deus é o doador da vida, é o dono da vida, e a vida de Satanás ele pertence a Deus. E é por isso que fala que, se não estiver enganado, em Apocalipse capítulo 12, verso 9, fala que o diabo foi lançado para a terra com grande cólera e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por que ele sabe que pouco tempo lhe resta? Sabe por que ele sabe que pouco tempo lhe resta, meu irmão? Simplesmente porque ele acabou o relacionamento com Jesus Cristo. E esse relacionamento foi terminado, acabado lá no céu. E foi recebido a sua sentença aqui na terra pela misericórdia de Deus, que deu tantas, ninguém sabe o tanto de anos que ele recebeu de graça, como diz em Romanos
5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e ele é a raiz de todo o pecado, então ele recebeu graça ali até a queda. Mas quando chegou até ali a queda, a queda do ser humano, melhor dizendo, de Adão, de Eva, quando chega ali naquela ocasião, então ele recebe a sua sentença final por ele não, ou seja, desobedecer a palavra de Deus e levar os nossos pais à queda, ao pecado. Ou seja, levar os nossos pais a acabar também com relacionamento com Deus, de tal forma de perder a vida eterna, pelo qual Deus teve que, naquele mesmo dia, em Gênesis capítulo 3, verso 21, matar um cordeirinho para vestir Adão, porque senão ele morreria naquele mesmo dia. Claro, Adão se arrependeu, mas a sentença de Satanás foi dada ali. Fala que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. E esse pisar na cabeça da serpente está dentro do contexto também de destruição depois dos 1000 anos, depois da da primeira ressurreição, que é a segunda ressurreição, que é o juízo de execução. Mas por que acontecerá isso com Satanás? Porque ele perdeu o relacionamento com Deus. Então devemos ter muito cuidado, meu irmão, minha irmã, estamos focando só apenas na vida eterna, sem entender o que é a vida eterna. A vida eterna, ela é unicamente o nosso relacionamento com Jesus. Aquele que se alimenta de Jesus, ou seja, que tem relacionamento profundo com Jesus, viverá unicamente por Jesus. Afinal, em João 6, capítulo 14, verso 6, Cristo fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, como pode uma pessoa ter vida longe de Jesus? Não pode. Então, Satanás, hoje ele não tem vida eterna. Nós podemos dizer que Satanás hoje ele sobrevive pela misericórdia de Deus, mas com dias marcados para a destruição. Como diz lá, eu estou repetindo, Apocalipse capítulo 12, verso 9, que fala que o diabo foi lançado para a terra com grande cólera e ira, que onde fala lá e da terra e do mar, o mar são as grandes nações, as pessoas aqui na terra, porque o diabo desceu até vós com grande cólera e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabe, nós também, se não nos relacionarmos com Cristo, nós também, por mais que queremos a vida eterna, nós perderemos essa vida eterna. Que triste, sabe? E Satanás coloca um engano, como colocou para os nossos primeiros pais, que se ele desobedecesse, quebrasse esse vínculo com Cristo Jesus, quebrasse esse relacionamento com Deus, que é Jesus, com Pai, com Filho, com Espírito Santo, se ele desobedecesse, eles não iam morrer, mas eles iam viver eternamente, ia ser como Deus. Veja como o diabo ele quer ser como Deus. Ele quer ter a vida eterna sem Cristo, mas não existe vida eterna sem Cristo. Não existe. A vida eterna é somente com Cristo. E a vida eterna não é simplesmente a vida eterna. A vida eterna para de existir na nossa vida quando nós desvinculamos o nosso relacionamento com Deus. Não é assim que termina os casamentos hoje? Não é assim que termina as amizades? Não é assim que termina muitas vezes as pessoas que são amigos e quebra esse vínculo de amizade? Não é acabando esse relacionamento um com o outro? Então, da mesma forma foi Satanás. Acabou o relacionamento com Deus, querendo dizer que sem Deus ele poderia ter vida eterna, mas não existe vida eterna sem Deus. Todo ser vivo, tanto na terra como outros mundos sem fim, é Deus que sustenta a vida. E os anjos, a vida dos Satanás e dos anjos maus, está sustentada unicamente para um propósito, para desvendar o mistério que está sendo desvendado, que é o grande mistério que o diabo lançou sobre o caráter de Cristo, das pessoas distorcer o caráter de Cristo e achar que ele castiga, achar que ele é mau.
O diabo tem passado isso para as pessoas e Deus, através do tempo, tem revelado a sua palavra, como fala em Amós 3, verso 7, Deus não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar o seu segredo aos profetas e aos seus servos. Ou seja, o seu caráter é revelado. E o caráter de Satanás, a mentira de Satanás, o pai da mentira, como diz em João capítulo 8, verso 44, será lançado por terra. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, nós precisamos entender o que é a vida eterna. A vida eterna é o nosso relacionamento com Cristo. O diabo quebrou o relacionamento com Cristo. E ele entende hoje, sabe, assim como uma bússola não pode errar, como Deus não pode errar, o diabo sabe também que não existe vida eterna sem Cristo. Por isso que em Apocalipse 12, verso 9, fala que o diabo está ciente dessa condição. Mas ele não passa essas verdades para as pessoas. Ele sustenta até no meio religioso essas mentiras que o diabo ele não morre. O diabo é um espírito que vai ficar queimando para o resto da vida. Enquanto a palavra de Deus fala que só existe um que é imortal, que é Deus. Só existe um que tem vida eterna, é Deus, o que é a fonte da vida eterna. E a nossa vida eterna depende do nosso relacionamento com Cristo Jesus. Medite, meu irmão, minha irmã, nessas palavras, pois são vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te guarde, melhor dizendo, e que você possa guardar pela presença e o poder do Espírito Santo essas palavras no seu coração, em nome de Jesus. Amém.